No caso de identificação de parâmetros para sistemas de segunda ordem, certo? Coisa um pouquinho mais abstrata. Então a gente basicamente vai ver dois métodos aqui que são bastante empíricos na realidade. Então o primeiro método, ele vai assumir, tá certo? O primeiro método, ele vai assumir que eu tenho uma função basicamente sobreamortecida. É um sistema de segunda ordem, só que o sistema de segunda ordem sobreamortecido. Basicamente feito por dois sistemas de primeira ordem. Então, se eu tenho a saída, novamente, né, eu tenho esse G de S que eu vou assumir que ele é de segunda ordem com essa cara aí. Eu conheço a entrada que novamente vai ser aqui um step. E vou analisar então esta resposta aqui. O que vai acontecer nesse caso, nesse primeiro método, é que vai ser comparada a resposta no tempo. Isso aqui é a resposta no tempo de um sistema destes, né? Ele vai ser algo assim, né? Ou se ele pode ser algo mais para cá. Um sistema que se cruzam aqui. Onde eu tenho aqui, esta aqui vai ser a resposta normalizada. Certo? Então aqui eu tenho t sobre tal 1 mais tal 2. E no eixo vertical eu tenho a saída y sobre km, de acordo? Colocado o sistema e o m do step, né? M sobre S foi o meu step. Essa é a resposta normalizada. O que vai ser feito? Vai ser comparada a essa resposta que nós temos com uma resposta normalizada feita por tabela, que ela é simplesmente eu tenho aqui o padrão, então, e eu vou analisar onde que essa resposta que eu tive experimental, onde ela se ajusta mais. E dependendo onde ela se ajuste mais, eu vou ter então a relação de tal 2 sobre tal 1, de acordo? Que ela, nesse caso, varia de 0 até 1. No caso em que a relação tal 2 sobre tal 1 ela for 0, significa que o sistema basicamente é de primeira ordem, né? Um dos dois taus não existe, o tal 2 sendo 0 e o tal 1 existindo, então o sistema tem um tal apenas, o sistema de primeira ordem, até que ele chegue no valor em que os dois taus são iguais, né, o valor 1. Então eu coloco ali o sistema e vejo em qual das curvas ele se ajusta mais, e com essa informação eu tenho a relação então tal 2 sobre tal 1, e tenho a relação aqui, né, do tempo de tal 1 mais tal 2 também. O segundo método, ele assume que a resposta do sistema de segunda ordem ele pode ser não somente sobreamortecido, mas também pode ser subamortecido. Então eu vou analisar o G de S como tá certo? Nós não vamos considerar casos com retardo, né? Se houvesse um retardo aqui eu teria um E na menos θs, tá certo? Não vamos considerar isso por hora. E aí o que se faz? Neste caso, né, o meu sistema de segunda ordem pode ser subamortecido, ele pode ter um amortecimento diferente.
do caso anterior, que era somente sobre amortecido, e nesse caso o que eu vou analisar na minha resposta, quando eu tiver a resposta no tempo do meu sistema, o que eu vou analisar é o valor que essa resposta tem, né? Quando ela chegou aqui no regime permanente, de acordo, do meu sistema, e o valor quando ele chegou a 20%, qual é o tempo correspondente a esse 20% e qual é o tempo correspondente a 60% da resposta. Com essas informações aqui, a esse tempo de 20% e a esse tempo de 60%, com essas duas informações, então eu vou conseguir entrar numa tabela também já fornecida. Esse aqui é o método de Smith. Ele propõe a seguinte tabela. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter uma relação entre o tempo de 20% e o tempo de 60%. Que você já encontrou, certo? Aqui da tua experiência. Você obteve o tempo de 20% e o tempo de 60%. Quando o sistema chegou a 20% ou 60% do valor de regime permanente. Então, com essas duas informações, você conhece o valor neste eixo. E aí subindo, já seja para uma das curvas, se você sobe aqui, imagina que o valor deu, sei lá, imagina 0,4, então você sobe com o valor de 0,4 com essa relação e você obtém para um lado uma informação que tem a ver com o tal, e se você continuar subindo aqui, você vai ter uma informação que tem a ver com o coeficiente de amortecimento zeta. Tá certo? Então você vai conseguir identificar os dois parâmetros. Tem uma forma do método de Smith, né? Tá aqui. Então você, a partir da tua resposta prática, você vai encontrar os parâmetros do sistema de segunda ordem. No primeiro caso, a gente analisou que a resposta seria do tipo tal 1, tal 2, né? Você, para identificar o sistema, você precisaria o K, que é feito igual que no sistema de primeira ordem, e o tal 1 e o tal 2 são analisados comparando a tua resposta prática normalizada com o diagrama dado, né, que é esse diagrama dado aqui. No segundo caso, assumindo que o sistema pode ser também subamortecido, então agora os parâmetros são tal e xi, é um só tal nesse caso, e aqui então o que nós fazemos? Averiguamos a saída a 20%, a saída a 60%, e entramos nessa tabela aqui, neste quadro, de diagrama, com esta informação. Tá certo? Essa informação é obtida da experiência.